Pessoal, boa noite e bem-vindos à nossa aula do Bet Midrash Lilmod em português, Bet Midrash Online, Torah Mitzion. Estamos na nossa aula semanal, essa semana com uma mudança pequena, mas importante. A nossa aula essa semana é hoje e não na quinta-feira, por motivos operacionais. E para não deixar de ter o nosso shiur, a nossa aula semanal fixa, mas ainda agora no mês de Chodesh Elul, as preparações para Rosh Hashanah, Yamim Noraim, os dias tão importantes na nossa vida. Por isso, estamos hoje no Shiur e, Bezrat Hashem, mantendo a nossa aula fixa, sempre com Torá e crescimento espiritual, Bezrat Hashem. Sim. A aula está gravada e depois da aula ela vai estar disponível no YouTube para quem quiser acompanhar depois e escutar, quem não consegue escutar agora na hora. Como as outras aulas que estão já lá no site, podem acessar e depois acompanhar. Bom, o nosso shiur de hoje, a nossa aula, a gente vai falar da parasha da semana, alguns hidushim que temos na parasha, parashat Shavua, que vamos ler no Shabbat, algumas mensagens, e nós vamos tentar linkar a parasha da semana com o assunto que estamos agora, que na verdade é parashat, é o assunto dos Yamim Noraim do Chodesh, de Chodesh Elul. Eh, a parasha que vamos ler no Shabbat é parashat Kitetse. Kitetse la milchama al oivecha. Quando vocês vão sair para fazer uma guerra sobre os inimigos de Am Israel, e a Parashá, ela fala sobre as preparações e as leis que temos que seguir na guerra que estamos fazendo para conquistar as terras lá de Eretz Israel, e tem várias leis e várias halachot que temos que seguir. Se tem pessoas que não conseguiram entrar ainda, eh, todo mundo aqui entrando aqui. Sim, que, tá. O pessoal já entrou, já entrou na parasha, no live. Sim, já apresentou. Muito bom. Então vamos aqui dizer que vamos lá na próxima Shabbat Bezerra Hashem, a gente vai ligar ela e conectar ela com os dias que estamos agora, que os dias do mês de Chodesh Elul. Parashat Kitetse, como que já falei, ela é uma parashat que fala sobre a saída de Am Israel para fazer guerras, para ampliar o território da terra de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. E na verdade, pessoal, o que é tão interessante na Parashá da semana, que a Parashá que vamos ler no Shabbat, Parashat Ki Tetzeh, é a Parashá com a maior número de mitzvot, a maior número de mitzvot que temos
na Torá toda numa paraxá só. Parashat Ki Tetzé é uma paraxá que tem, pessoal, 74 mitzvot. 74. Temos 613, a lista total são 613, e na paraxá da semana temos 74 mitzvot. Não tem outra paraxá na Torá toda, tá bom? Que tem tantas mitzvot numa paraxá só. E interessante que os mitzvot, na parasha da semana, os mitzvot tratam de vários assuntos, tá bom? Assuntos de guerra, assuntos de casamento judaico, assuntos de negociação, compra e venda, alachot e leis, o que pode e o que não pode. E tem várias mitzvot da parashá da semana, assunto também de assuntos também de casamento judaico, assunto também de separação pela halachá, assunto de tzniut, assunto de herança, todos os halachot que temos na parashá são várias e várias mitzvot. Temos a halachá, a mitzvah também na parashá, a mitzvah também de mitzvah tzitzit, de usar o tzitzit, e no final da parasha temos uma mitzvah famosa que vamos falar sobre ela hoje também, é a mitzvah de parashat Mechiat Amalek, de apagar, exterminar e apagar a lembrança, a memória do Amalek, que Amalek, o povo que e lutar contra a Israel quando nós saímos no Egito. Então a gente vai tentar hoje, os dias que estamos na véspera de Rosh Hashanah, hoje entramos hoje passamos o primeiro três, o primeiro terceiro parte do mês de Chodesh Elul, que hoje é o 10 de Elul, então nós completamos já um terço do mês de Elul, já está atrás da gente, e nós temos que saber que Chodesh Elul, cada dia, cada hora, é um tempo que podemos crescer e se aproximar mais e mais até Hashem. Nós sabemos que nos livros o nome dos dias de Chodesh Elul é o nome geral dos dias, dos 40 dias que tem de Rosh Chodesh Elul, tá bom? Que foi há 10 dias atrás, o primeiro dia do mês, até depois de Yom Kippur, ou até podemos falar até Hoshana Rabbah, que é depois de Sukkot, são os dias Yemei Arachamim ve'Aratzon, os dias de misericórdia e da vontade. É, é o nome dos dias que estão passados. Yemei Arachamim ve'Aratzon. Yemei Arachamim e Yemei Aratzon. São dias que têm Rachamim, que têm misericórdia no mundo. São dias que têm Ratzon, que têm vontade. Na nossa aula de hoje, nós vamos tentar entender por que os livros da Kabbalah e os livros da ética chamaram e consideraram esses dias como dias de Yemei Arachamim ve'Aratzon, dias da misericórdia e da piedade. E tem alguns perushim, algumas explicações para entender esse princípio. A gente vai começar com o primeiro perush, porque isso é importante para nós saber por quê. Porque se nós sabemos que os sábios dos gerações passadas chamaram os dias de agora Yemei Arachamim ve'Aratzon, dias de piedades e de misericórdia, ou seja, que eles entenderam que tem uma misericórdia, tem piedade, tem razão, tem vontade no mundo, vontade perante Hashem muito grande, que vale a pena aproveitar esse timing de piedade. Você não pode perder esse momento. E nós estamos aqui para entender por quê. o- Qual é o razão? Qual é a vontade? Que vontade que tem no mundo? É o trabalho de hoje que nós queremos entender. Para entender isso, eu gostaria de começar com uma pergunta para os amigos. Que nos livros a gente encontra essa pergunta.
Vamos tentar entender duas pessoas, tá certo? Dois vizinhos, vamos supor, dois amigos, tá bom? Dois amigos, vizinhos, dois Yehudim, infelizmente, começaram uma briga. Uma briga. Um grita do outro, briga para cá, briga para lá, e aí falando isso, falando aquilo, infelizmente. Uma pessoa não aguentou muito, ficou tão nervoso, entrou na casa do outro, discutiu com ele e estava tão nervoso, tão abalado com a situação toda, que ele simplesmente começou a quebrar coisas na casa dele. Começou a quebrar. Um copo, um vidro, um cristal, quebrou, pá, pá, gritando para cá, para lá, amaldiçoando, falando palavras, grita, bagunça total. Bom, tem Gemara, pessoal, que a Gemara ela fala, e na Kabbalah a gente encontra esse princípio, que quando uma pessoa acontece, tá? Não vocês, porque a gente já aqui aprendemos aqui sobre a gravidade da raiva, do caos da raiva. Mas na Kabbalah está escrito sobre a pessoa que na hora da sua raiva ele quebra algumas coisas por conta da sua raiva. Tá certo? Isso chama na linguagem da Gemara Meshaber Kelim Bechamato. Não precisa só quebrar copos, ou cristal, ou vidro, ou não sei o quê. Às vezes a pessoa, vamos supor, está brigando com alguém, está segurando o lápis, está mal, aí fica, aí quebra. Não, ou pega um papel, rasga o papel. Ele entra, que quebram coisas, utensílios, objetos, através da sua raiva. Através da sua raiva. Essas pessoas que são Meshaber Kelim Bechamatom, tá bom? Pela, pela Kabbalah, categoria muito ruim. A Gemara ela fala que essa pessoa que Meshaber Kelim Bechamatom, tá bom? Pela Kabbalah, ele considera como que ele tivesse feito avodah zarah, idolatria. Voltou, caiu aqui, mas voltou. A pessoa que ele faz isso, ele fez agora idolatria. Como que temos que tomar cuidado, pessoal? Como que temos que tomar cuidado? Ras v'chalia, se aconteceu, tem que tomar cuidado. Já falamos aqui várias aulas sobre a raiva, várias aulas das consequências do que acontece com a alma da pessoa. Já falamos muita coisa, ok? Já falou muita coisa. Mas tem que saber que se aconteceu Ras Khalila, tomar muito cuidado de não entrar nessa categoria de uma pessoa que quebra e estraga e rasga coisas com a sua raiva. Bom, assim, bom, nosso amigo lá ficou muito nervoso, para cá, para lá, quebrou. Quebrou. Bom, acabou a briga, os dois, um foi para cá, foi para lá, não falam mais, um não falou com ninguém. E agora a esposa dele e a esposa dele querem começar a tentar fazer shalom, fazer as pazes entre eles. E, e realmente a esposa dele foi, conversou com a esposa do outro, sentaram, tentaram ali. Falou só, o meu marido ficou muito nervoso, tá? Ficou muito nervoso, eu quero acertar. Ele já se arrependeu, tá? Vamos acertar. Como acertar? Falei, pá, realmente não sei o que aconteceu. Mas se eu quero acertar, eu quero até, na verdade, eu quero pagar. Eu quero pagar o que que ele fez. Ele fez o estrago que ele fez. Eu quero acertar isso. O que é que ele fez? E conta para ele só, olha o que que ele fez aqui. Ele fez estrago aqui, estragou tudo isso.
E como fazer isso? Como resolver? Pediu desculpa, tá? Pessoal, ela aceitou. Pagou o prejuízo, pagou tal, e está resolvido. E Baruch Hashem, então, acabou. Acabou o assunto. A nossa pergunta agora é a seguinte, pessoal. Depois de tudo isso, essas duas pessoas vão continuar ser amigos? Vão continuar a amizade deles, a antiga amizade, antes da briga? Já pagou a dívida, tudo que quebrou, custou R$ 500, pagou, está resolvido. Bom, acabou. Agora a pergunta, vão continuar eles ser amigos? Já pediu desculpa um para o outro? Ok, toda rabá, muito obrigado, está desculpado, está pago, acabou. A pergunta é a seguinte, eles vão continuar a ser amigos? Pessoal, a resposta é clara. A resposta é clara. A resposta é que óbvio que não. Óbvio que não. Olha só, com todo respeito, você brigou comigo, você quebrou, você pagou, tudo bem, você pagou, mas vamos manter uma distância, tá bom? Não tem briga, acabou a briga, não tem problema. Já está tudo pago, tudo resolvido. Vamos manter distância. Você fica no seu lugar, eu fico na minha casa, acabou. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. E não tenho obrigação agora de ser seu amigo. Eu tenho obrigação pela Torá de fazer shalom, fazer as pazes. Que não te briga, não te ódio, não te ódio gratuito, tudo bem. Mas não tem obrigação de ser seu amigo. Depois de tudo que aconteceu, já abri mão, já está tudo desculpado. Mas ser o seu amigo eu não preciso. Pessoal, nos livros está escrito que nós, na nossa relação com Hashem, a gente faz a mesma coisa. O ano todo que a gente faz, a gente erra, a gente peca, a gente comete erros durante o ano, o tempo todo. Pessoal, o ano todo a gente quebra os copos e os utensílios de Hashem. Não, não, não os copos de vidro dele, não isso. Fazer pecado que Hashem falou que não pode fazer, isso considera quebrar, destruir, etc. Tal. E você faz isso. Hashem falou de não fazer, você faz. Então, nós, todos nós. Hashem falou que não pode falar essa conversa, você fala. Isso considera destruir os utensílios de Hashem. Hashem fala fazer isso, você deixa de fazer. O ano todo. Às vezes sem querer, às vezes esqueceu, não importa. Mas isso acontece. É, bom, chega o Rosh Hashanah, chega o Rosh Hashanah, e a gente chega para Hashem, daqui a 20 dias, Hashem, desculpa, errei, quebrei tudo, eu quero pagar. Quero pagar. Pagar no sentido, vamos supor assim, eu quero fazer chuva. Eu quero fazer chuva. Hashem, olha só, você quer pagar? Ok, pode pagar. Como na nossa parábola, na nossa metáfora, ele também pagou. Ele pagou. Ok, pode pagar. No sentido, pode fazer chuva. Ou seja, tudo bem. Mas escuta só, como a nossa parábola, tá? Faça chuva, pode pagar. Depois disso, não quero mais falar com você. Ele também. Os dois não falam depois. Ele pagou, pediu desculpa, mas tchau, acabou. Não tem mais contato. Não tem mais. E pessoal, isso acontece todo ano. Todo ano a gente repete a mesma coisa. E a gente chega no dia de Chodesh Elul, e na época do Rosh Hashanah, e a gente fala para Hashem, Hashem, a gente quer pagar. Em que sentido pagar para Hashem? Vamos fazer chuva, e quero pagar os meus pecados, se retornar.
me arrepender, voltar. E Hashem aceita a nossa chuva, mas Hashem deveria falar para nós, igual como pessoal, lá o vizinho, um falou para o outro. Olha só, tudo bem, vou aceitar o seu pagamento, porque na prática tem que pagar, mas não quero mais contato com você. Não quero mais conversar com você. Não, não é, não sinto bem mais. Fica você na sua casa, fica na minha casa e tchau. Não quero mais contato. A novidade é que com Hashem não tem essa resposta. A novidade é que com Hashem, os dias que estamos entrando agora são Yemim, são dias Yemei Arachamim ve'aratzon. Dia de piedade e misericórdia, mas dias de ratzon, de vontade. Vontade de quê? A vontade que Hashem tem de começar tudo do zero. Não como aquela parábola que nós falamos. Não como que nós tratamos os outros nas nossas brigas aqui no mundo. Não. Tem aqui ratzon. Ratzon é vontade. Lirtzon é querer. Hashem quer. Hashem tem vontade de se renovar a ligação e a conexão entre nós. Por isso, é o primeiro perush explicação que temos. Por que que os dias de hoje, o nome deles é Yemei Arachamim Ve'aratzon. Os dias de piedade e de misericórdia e de vontade. Se você pede desculpa de verdade, se você paga de verdade tudo que você quebrou durante o ano, Hashem queira se renovar a conexão entre você e ele. Esse presente, esse presente que temos, é somente o Rosh Elul, que tem vontade de Hashem. E nós temos que saber que temos que aproveitar isso. E por isso a gente encontra nos livros que os grandes tzadikim aproveitavam cada minuto e cada segundo ao longo do mês de Elul. Porque eles sabiam do segredo, que tem na boa vontade de Hashem. Hashem quer renovar. Não importa o que aconteceu. Não importa o teu passado. Nós, como seres humanos aqui no mundo, temos aqui o primeiro perush, primeira explicação para entender os dias da vontade de Hashem que tem. Nos livros, a gente encontra uma metáfora muito famosa. Nos livros da ética, falam sobre o mês de Elul. Eles falam sobre uma pessoa que duas crianças, tá? É a famosa metáfora. Fala sobre dois jovens que tinha uma briga entre eles e aí um quebrou os óculos do outro. Quebrou os óculos dele. Bom, depois, de novo, fizeram um shalom, fizeram as pazes e resolvido, Baruch, tudo certo. Falou para ela só, mas você quebrou os meus óculos? Tudo bem, fizemos shalom, Baruch, Hashem, tudo certo. Mas você quebrou os meus óculos? Óculos custa R$ 1.000. Compra para mim óculos. Tem que comprar para mim. É, o nosso outro amigo que quebrou os óculos falou só, eu quebrei, tudo bem. Eu não vou pagar dinheiro, mas vou pagar diferente. Eu, na minha casa, eu tenho óculos antigos. Óculos do meu
pai que já parou de usar, estão na gaveta, muito parecido com os seus, só que eles têm uns 20 anos de gaveta já, esses óculos, pouquinhos quebradinhos, mas o número é igual, 1.5 ou 1.5. Eu vou dar para você, Ine, toma aqui, toma os óculos. O quê? Você quebrou os meus óculos de R$ 1.000? E você me dá óculos do seu pai de 30 anos atrás, que estão 20 anos na gaveta, antigas, sujas, meio um pouco quebradas, você não vai. É óculos. Eu quero óculos. Me dá o dinheiro para comprar óculos. Nos livros está escrito que quando chega mês de Elul e nós fizemos e estragamos e quebramos com todos os erros que cometemos ao longo do ano, durante o ano todo, o que a gente fala para nós? Abrem para mim um buraco tamanho de uma agulha, com uma agulha pequena, e eu abrirei para vocês portões e portões de bênção. Hashem fala, olha só, você quer voltar? Abre um buraco com uma agulha, tamanho de agulha. Amigo, você quer voltar? Você quer pagar? Pode pagar para mim também óculos quebrados, diz Hashem. Eu não preciso de você pagar para mim o que é que você quebrou. Óculos novos, que custam R$ 1.000. Não, não precisa. Qualquer coisa eu aceito. Você pode pagar para mim agora, não sei o quê. Aqui folhas de lixo. Custa, junta aqui algumas folhas. Quanto custa? Custa 10 centavos? Oh, 10 centavos também já está bom. Você já começou a pagar. Aquele que quebrou os óculos, se ele vai juntar algumas folhas aqui, que custam R$ 10, e vai querer pagar. Tá maluco? Você quebrou para mim óculos de R$ 1.000? Você vai pagar para mim com folhas? Que talvez custa 4 ou R$ 5. Vou fazer o que com isso? Que vergonha! Hashem fala diferente. Você quer voltar? Você quer retornar? Ótimo. Abre alguma coisa. Pode juntar aqui algumas folhas que servem como R$ 2. Daqui a pouco vai no lixo. Mas agora serve dois. Esse pacote de folha, qual? R$ 2. Tem aqui. Óculos quebrados, quanto? R$ 20. Pode ir assim. Porque você mostrou que você quer pagar. Você mostra. Isso aí é Ramin Ratzon, vontade. Mostra que você tem vontade, que você tem vontade. É a nossa segunda explicação. Por que que são dias de vontade? Mostra que você quer. Mostra que você tem vontade. Se você vai mostrar que você tem vontade, se você vai mostrar isso, Hashem vai aceitar a sua teshuvah. Hashem vai aceitar ela. É a segunda explicação que temos. Porque o nome dos dias é dias de piedade, misericórdia, óbvio, claro, não tem dúvida. Mas o quê? Dia de razão de vontade. Se você mostra para Hashem que você tem vontade de quê? De melhorar, de aprimorar, de crescer. Se você mostra que você tem vontade de quê? Tem vontade de aprimorar da palavra shofar, o toque do shofar. Qual é o toque do shofar? Da onde vem a palavra shofar? A palavra shofar vem da palavra leishtaper. Leishtaper é o quê? Leishtaper é aprimorar. Se você mostra para Hashem que você tem essa vontade de aprimorar, de melhorar as suas características, é a vontade. Mostra para Hashem que você, é a nossa segunda explicação, que você tem vontade.
que você queira. Por isso, o nome dos dias são Yemei Arachamim, dias de misericórdia, de Rosh Chodesh Elul até depois Yom Kippur. Misericórdia e vontade. Porque se você mostra para Hashem que você tem vontade de crescer, todos os portões estão abertos para você. Todos os portões. Abrem para mim um buraco como entrar de uma agulha. E eu abrirei para vocês portões e portões de amor, de carinho e de misericórdia. Já que falamos sobre parábolas e sobre metáforas, tem outra parábola. Os sábios, pessoal, eles usam muito o conceito de parábolas e de metáforas para entender, para facilitar para nós entender a relação entre nós e Hashem. É mais fácil entender através de parábolas entre os seres humanos. E eles falam uma história famosa de uma pessoa, tá? De uma senhora que foi no trabalho dela, escritório dela, aí comprou para ela, ela fez, desceu na loja lá e comprou para ela um bolo para comer. Baruch Hashem, um bolo kasher, tudo ótimo para comer. Sentou lá, lavou, foi lá, colocou na mesa, bolo para comer, foi lá lavar as mãos com sabão, aí, foi lá para lavar as mãos, tá bom? Quando voltou, o bolo não estava na mesa. Macarrão, cadê o bolo? O que é isso? Olharam para cá, olharam para lá. De repente chega a amiga dela, outra amiga, e fala para ela: desculpa, eu estava com fome, vi o seu bolo, gostei muito, muito bonito, acabei comendo. Mas fique tranquilo, tá bom? Amanhã eu vou dar para o seu outro bolo. O quê? Amanhã? Mas eu quero comer agora. O que adianta você me dar bolo amanhã? Eu comprei bolo para mim comer agora. Mas amanhã? Amanhã é amanhã. Eu preciso comer agora. Ah, sabe o quê? Então, toma aqui R$ 15. O valor do bolo. Olha só, desculpa, amiga. O que que adianta você pagar para mim? Não é possível você pagar para mim. Eu não tenho que fazer com esse dinheiro. Lá, a loja já fechou. Eu não tenho que comer. Eu tô com fome. Eu preciso do meu bolo para comer. Eu não posso trabalhar sem não comer. O que que adianta para mim a sua boa vontade de pagar para mim agora ou de trazer amanhã outro bolo para mim? O que que adianta isso para mim? Isso é só entre nós, seres humanos. Entre nós e Hashem é diferente. Entre nós e Hashem, Hashem quer o quê? Sim, eu quero a vontade de vocês. Eu não posso você pagar para mim o bolo. Eu não posso você pagar para mim dinheiro. Nem na manhã, nada. Não pagar hoje, não. Eu quero somos ver que você tem boa vontade. Isso que eu quero ver. Na parábola que falamos semana passada, eu quero ver que você preparou uma cadeira nova na sua casa para o rei poder sentar. Está tudo destruído, tudo sujo, não conseguiu. Mas pelo menos você mostra a sua boa vontade, que você preparou para Hashem uma cadeira nova. Muito diferente que o ser humano. É a nossa terceira parábola para hoje. Isso é Yemei Arachamim Ve'aratzon, a terceira explicação. Dia de vontade, de quê? Que Hashem queira ver o quê? Para Hashem é suficiente. Só o fato que você tem vontade. Eu tenho vontade de me aproximar, de aprimorar.
A palavra shofar. Mas é shofar. Qual é a tradução da palavra shofar? O raiz da palavra shofar, como falamos, é lechaper, aprimorar, melhorar. Hashem quer ver que você queira aprimorar. Tem uma Gemara, pessoal, pode ser que nós falamos já sobre ela no passado. A Gemara, ela fala sobre um caso de uma pessoa que ele queria casar com uma mulher, tá certo? E aí ele, bom, preparou o casamento, tal, tal, tal. E aí, na hora de dar o anel para ela, para casar com ela, ele acrescentou uma frase. O que é que ele falou? Olha só o caso interessante. Ele falou para a mulher o seguinte: casa comigo com uma condição que eu sou um tzadik íntegro. Ou seja, se eu tzadik íntegro, nós vamos estar casados. Se não, então não cumpriu a condição, então não é casado. Certo? Assim que ele falou. A pergunta é se alahicamente é casado ou não. Qual é o ponto? O ponto é que nós sabemos que essa pessoa é uma pessoa muito ruim. Muito ruim. Nada, nada, nada de. Nada a ver com tzadik íntegro. Não é tzadik, não é íntegro, é rachá íntegro. Vamos supor. É um rachá íntegro, um malvado íntegro, tá bom? Faz todos os pecados, completamente ruim. E ele fala para a mulher: casa comigo, na condição que eu sou tzadik íntegro. Óbvio que eu não tenho casamento aqui. Ele falou o quê? Ele falou que na condição que ele é tzadik íntegro. E não é rachá íntegro. Então não tem casamento. Será? Ele é rachá íntegro, não tem dúvida. Tem casamento ou não? As pessoas pensam que não tem casamento. Por que não? Porque ele falou que a condição é dele ser tzadik íntegro. E já que não é, não tem. Diz a Gemara, pessoal, uma novidade. Diz a Gemara, o casamento é feito. Feito como? Ele falou que é na condição que ele é tzadik íntegro. E ele não é tzadik íntegro, ele é rachá íntegro. A resposta, pessoal, sabe o quê? É que pode ser que no segundo, no 1, 2, 3 segundos, quando ele falou da boca dele, na condição que eu sou tzadik íntegro, neste momento, ele pensou de fazer chuva, de fazer chuva, de ser tzadik. Isso que passou na cabeça dele. Então, pode ser que ele pensou isso, e nós sabemos que pela lei judaica, o que Hashem quer de nós é o quê? Falamos aqui, é a nossa vontade. Então, pode ser que essa pessoa teve essa vontade. Pode ser. Então, continuando o assunto, pode ser que a pessoa, ele pensou de fazer chuva, porque ele teve essa vontade, e isso que Hashem quer, e em um segundo virou o quê? Ele virou um tzadik. Ele virou um tzadik. Por quê? Porque nós falamos que o que Hashem quer na hora de você fazer chuva é você ter a vontade de voltar, de retornar, de aprimorar, de melhorar. E se você tem essa vontade, tá certo? Então, essa pessoa, em um segundo, a gente considera ele como um tzadik íntegro. E por isso o casamento que ele falou é válido. Que a condição que ele falou, apesar que não é, apesar que há, mas dentro, pode ser que ele teve vontade.
Eu estou falando isso para mostrar. A gente falou explicação. Tá certo? O que é dias de piedade, misericórdia e vontade? São dias que Hashem quer só a sua vontade. Então, vamos ter hoje a nossa terceira explicação para entender por que os dias são os dias de vontade. Vontade que Hashem queira ver o que é a sua vontade para se aproximar e para chegar até Ele. Eh, eu acho que talvez com isso eh, a gente pode entender o que nos livros está escrito, pessoal, que é sobre essa famosa história que está na Torá, sobre Abraão Avinu, levando o seu filho, o único filho, Isaac, levando Isaac para amarrar ele e para sacrificar ele, como um sacrifício que Hashem pediu. Ok? Nos livros está escrito que o grande teste não foi o trabalho que Abraão levou, ou amarrou o filho, ou colocou em cima do altar e tudo isso. O grande teste foi que Abraão aceitou o mandamento de Hashem e não discutiu, e não perguntou, e não questionou, nem lá no fundo do seu coração. A vontade dele de cumprir a palavra de Hashem, a vontade dele é completo, íntegro. Isso, completo. E isso foi o grande teste que Abraão passou. Além de conseguir levar e amarrar e colocar em cima do altar, e baú, chegou o anjo e parou, e não deixou ele matar Isaac. Mas qual foi o grande teste que ele passou? O grande teste que ele não questionou, que ele queria fazer a vontade de Hashem. E isso que Hashem quer de nós. Na saída do Egito, pessoal, na saída do Egito, tá certo? Tem Rashi que diz que no Makat de Roshech, na praga da escuridão, morreram muitos Yehudim, que quando saíram do Egito, saíram um quinto, pessoal, saiu. 20% saíram do Egito. 80%, pessoal, 80% morreram. Não saíram. Como dá para entender? Que somente 20% saiu do Egito. Não é todo o Israel, não, não é todo o Israel. 20% saíram. Pode ser que é uma grande novidade para vocês. A Torá no Parashat Beshalach, ela fala, Vachamushim alu, diz Rashi, 1 מ-50, 20%. É. 1 מ-5, 1 de 5. Um quinto, 20%. Saiu? Como dá para entender? A resposta é que somente os 20% tinham a vontade de sair. Os outros não queriam sair do Egito.
Queriam continuar lá, sem obrigação de cumprir mitzvot, sem obrigação de cumprir Torá, sem obrigação de rezar, de estudar, de aprimorar, de melhorar, de trabalhar as suas características. Não queriam. Morreram lá. Nos livros está escrito que o que faltou para eles é a vontade, a vontade. Porque sabe por quê? Porque quando você tem vontade, quando você quer, Hashem faz para você o caminho. O ponto é que você tem que abrir e querer a vontade. Querer isso. Depois que eles queriam tudo isso e saíram, Hashem abriu para eles o Mar Vermelho. Hashem deu Deus para ele, Hashem deu para eles a Torá. Hashem apareceu a única vez do mundo que Hashem apareceu aqui no mundo para eles. Tudo fez para eles. Por quê? Porque eles queriam. Porque eles queriam. Receberam também os nuvens que acompanharam o povo no deserto. Receberam o poço de Miriam, que acompanhou eles 40 no deserto. A coluna de fogo que abriu caminhos para eles. Por quê? Porque eles queriam. Nós queremos sair e fazer a vontade de Hashem. Nós queremos sair e fazer o trabalho de Hashem. É isso, pessoal, que é o motivo que nos livros o nome dos dias são Yemei Rachamim ve'Aratzon. São dias de vontade. Se você tem vontade de aproximar para Hashem, falamos quatro explicações. Se você tem essa vontade, Hashem vai aceitar você. Isso que Hashem. Pode pagar para ele com óculos quebrados também. Pode até não pagar nada para ele. Pode falar que você vai pagar amanhã. Tudo pode. Só o fato que você queira tentar resolver, mesmo que você não consiga, já é o fato que Hashem quer você. Cada um de nós, pessoal, sabe sozinho o que que ele tem que consertar e o que que ele deve fazer para melhorar o seu, seus midot, os caracteres, Chodesh Elul. Cada um sabe as suas dificuldades, cada um sabe os seus desafios e aonde, o que que ele precisa consertar. Se é assunto ligado a orgulho, assunto ligado a tzniut, assunto ligado ao Shabbat, ligado ao kasher, ligado ao Lashon Hara, ou etc. Tal. Cada um sabe. E quando a pessoa sabe disso, quando a pessoa sabe disso, é um, é um siman que Hashem quer a pessoa, e Bezrat Hashem, que vamos ter esse mérito de querer, e Hashem vai aceitar a nossa tshuva, Bezrat Hashem. Estaremos aqui de volta, pessoal, na semana que vem, Bezrat Hashem, normal, no dia de quinta-feira, com estudos de Torá semanal, pelo Bet Midrash Torá Mitzion. Toda rabá, boa noite e tudo de bom a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rabino. Muito Boa bom. noite, obrigada, Rabino. Boa Boa Muito noite, noite, obrigada. Rabino. obrigada, Rabino. Muito bom, Boa Tudo de Rabino. noite, bom. Shabbat Obrigada, Shalom. Rabino. Shana Tova Obrigada, Umabutai, Rabino. Shalom. obrigada, Rabino. Tudo de Muito bom, boa obrigada. noite, boa noite, tudo de Boa bom. Obrigada, noite, Tudo de Rabino. obrigado. bom. Uma boa noite, Rabino. Obrigada. Boa noite, boa noite, Boa noite. Shalom. Boa noite, Rabino. tudo Toda de rabá. bom. Tudo de I bom. love you. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muito obrigado. Obrigada. Devorah.